Bom dia à diretoria da FCDL do Rio Grande do Norte, aos dirigentes da CDL das várias cidades, inclusive os nossos de moçoroenses, aos empresários, meus amigos, minhas amigas. Esse é o podcast número 38 do dia 21 de outubro do ano de 2021. As notícias de economia. A Petrobras diz que os pedidos de combustíveis para novembro estão acima da capacidade de produção. Na comparação com novembro de 2019, a demanda por diesel aumentou 20% e por gasolina 10%. A Petrobras afirmou em comunicado que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria atendê-los. A petroleira disse ainda que está operando seu parque de refino com fator de utilização de 90% no acumulado de outubro, contra 79% nos primeiros semestres do ano, conforme o documento publicado na noite de ontem pela empresa. Na comparação com novembro de 2019, a demanda dos distribuidores por diesel aumentou 20% e por gasolina 10%, representando mais de 100% do mercado brasileiro. A Petrobras frisou no comunicado que segue atendendo os contratos com as distribuidoras de acordo com os termos, prazos vigentes e sua capacidade. Além disso, a companhia está maximizando sua produção e entregas, operando numa elevada utilização de suas refinarias. A empresa também apontou que nos últimos anos o mercado brasileiro de diesel foi abastecido tanto por sua produção quanto por importações realizadas por distribuidoras, terceiros e pela própria companhia, que garantiram o atendimento integral da demanda doméstica. Essa é a primeira notícia do dia. O Ministério da Economia defende teto de gastos em meio à tentativa do governo de furar esse limite. Ontem à tarde, o ministro João Roma da Cidadania anunciou ao país que o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, a partir de novembro, contemplará os brasileiros com um aumento linear de 20%, fazendo com que o presidente da República seja atendido ao seu pedido de que nenhum desses auxílios seja inferior a R$ 400. E também falou, sem citar a fonte da receita, que o teto de gastos não será furado. Portanto, a partir de novembro, o Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, contemplará até dezembro de 2022 os auxílios que não serão menores de R$ 400, sem dizer a fonte da receita que cobrirá tal dispêndio, já que hoje, no Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queiram, tem faixas variadas de auxílio de R$ 150, R$ 120 e outros com mais de R$ 500. Ainda não ficou claro, apesar dele ter chamado uma coletiva com a imprensa, sem dar oportunidade para responder as perguntas, mas para anunciar o Auxílio Brasil como uma novidade, que a partir de novembro não teremos mais o abono emergencial que foi dado durante a pandemia, termina em 31 de outubro, não tem mais esse auxílio emergencial, mas o Auxílio Brasil, que é o nome do novo Bolsa Família, passará a vigorar a partir de 1º de novembro e cada atendido, são mais de 16 milhões de famílias que são atendidas no Brasil, atualmente com o Auxílio Brasil, cada um receberá até dezembro de 2022, quando termina o mandato do atual presidente da República, um auxílio não inferior a R$ 400. O Ministério da Economia divulgou nessa quarta-feira, ontem, uma nota em que defende a regra constitucional do teto de gastos, que impede o crescimento real das despesas federais. O texto é divulgado em meio a uma operação do governo para que, na prática, o limite seja estourado. Na semana, às vésperas do calendário eleitoral de 2022, o presidente Jair Bolsonaro exigiu de seus ministros um valor mínimo de R$ 400 à população mais pobre. O valor é superior à previsão de R$ 300 do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. E a estratégia traçada é que parte do valor fique fora do teto de gastos. O ministro Paulo Guedes, que parece incomodado no cargo, não está à vontade e sua equipe também demonstra cansaço, fadiga, sempre defenderam o ministro e a equipe discussões a respeito do futuro do Bolsa Família, que os pagamentos ficassem dentro do teto e que apenas despesas extraordinárias ligadas à pandemia ficassem fora do limite. A visão é que as mazelas sociais do país precisam ser enfrentadas, meu caro telespectador,
com programas estruturais e não com gastos extraordinários. Contrariada na discussão, a equipe econômica procurou um discurso de que essa solução é menor, pior, de que outras, como, por exemplo, um programa inteiramente fora do teto. Mesmo assim, há temores no mercado e entre os integrantes do Ministério de que o buraco planejado agora cresça para um rombo ainda maior, para atender os interesses da classe política, a interessada nas eleições e nos recursos de emendas parlamentares. A nota foi divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, comandada pelo secretário Adolfo Chachida. O texto não cita a discussão. O Auxílio Brasil, mas defende a manutenção da regra do teto em dia, depois de ter sido suspenso o anúncio que era para ter sido feito na terça-feira. A manutenção do teto de gasto, como eu já disse aqui, feita pelo ministro João Roma da Cidadania, dá vazão a de que esse teto não será ultrapassado, mas já garante R$ 400 como um piso, como base para cada bolsista do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil de agora. E isso causou um verdadeiro redemoinho no mercado. Logo que o investidor estrangeiro da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, percebeu, o mesmo investidor nacional, de que o teto de gastos seria ultrapassado, com esse piso de R$ 400 para o Auxílio Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda de mais de 3% na terça-feira de 19. E ontem, dia 20, subiu 0,10%, quando já estava subindo mais de 1%, logo após o ministro Roma ter feito o seu pronunciamento, houve uma reação negativa de investidores estrangeiros e nacionais tirando dinheiro em ações da Bolsa Brasileira. O dólar americano, que vinha cotado a R$ 5,50, subiu e fechou nessa quarta-feira a R$ 5,56, uma das maiores marcas do dólar americano frente ao real, desde o plano real no ano de 1994, portanto já se vão 25 anos. Foi o próprio presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que ontem fez escala em Mossoró para ir à Rússia e no Ceará e posteriormente voltou, passando por um campo de futebol em Baraunas, descendo de helicóptero e indo para as ruas abraçar e ser abraçado pelos baraunenses e depois pegar a aeronave presidencial em Mossoró e retornar a Brasília, que anunciou que esse piso seria de R$ 400. Em evento no Ceará, Jair Bolsonaro afirmou que o teto de gastos será respeitado, a possibilidade de parte do valor do benefício ficar fora da regra causou forte reação negativa no mercado financeiro, mas o presidente fez esse anúncio ontem, dia 20, aqui em Russas, no Ceará. O valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, como adiantou o Estado de São Paulo na terça-feira, dia 19. Em meio à queda de braço entre as alas política e econômica do governo, sobre o formato de financiamento dos programas para substituir o Bolsa Família, Bolsonaro, no entanto, mesmo sem explicar a origem dos recursos, prometeu que não vai furar o teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação. Temos a lei do teto que respeitamos, afirmou o presidente. Ontem nós decidimos, disse ele, entre aspas, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dá uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, a R$ 400. Fecha aspas. E a Argentina quer novamente inventar a roda. A Argentina entrou agora com um novo congelamento de preços. O comércio alerta para possível desabastecimento. Diante da disparada da inflação, o governo argentino tabelou o preço de 1.432 produtos até janeiro de 2022. O governo da Argentina publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, ontem, uma resolução da Secretaria do Comércio Interior, a partir da qual os preços de 1.432 produtos serão congelados até 7 de janeiro de 2022. Além disso, os preços recuarão ao nível em que estavam em 1º de outubro, explica a agência estatal Telam. A decisão deve ser seguida por todos os produtores, comercializadores, distribuidores em todo o território argentino, diz o texto. A norma também define que as empresas que integram a cadeia de produção dos produtos da lista devem aumentar sua produção até o máximo para sua capacidade instalada e assegurar o transporte e o fornecimento durante o período da vigência da medida. O presidente da Câmara Argentina do Comércio e Serviço, Mário Greenman, alertou para o risco de desabastecimento com a medida oficial, segundo o jornal local La Âmbito Financeiro.
Segundo ele, quando terminar o que as empresas já fabricaram, elas podem não produzir mais no período, caso concluam que terão prejuízo. Grimman lamentou que o país tenha voltado a recorrer a uma estratégia que, segundo ele, nunca funcionou. O secretário do Comércio, Roberto Ferretti, rebateu dizendo que a norma é para ser cumprida rigorosamente em mais de 1.400 itens, como nós falamos aqui. Esse filme, meu caro amigo, nós já vimos aqui no Brasil. O plano cruzado do governo de Zé Sarney tabelou produtos, criaram o fiscal do Sarney para ir a supermercados, a postos de gasolinas, causou um verdadeiro desabastecimento. Em pouco tempo, os preços não suportaram o tabelamento e, em pouco tempo, o plano cruzado, veio o plano cruzado novo, o plano verão, que não resultaram em nada. Ou seja, a lei do mercado é a lei da oferta e da procura. Você tem que procurar e ofertar produtos com preço compatível, obviamente em respeito ao consumidor e ao comerciante que está vendendo, já trazido da indústria. Mas fica muito difícil tabelar preços de 1.700, 1.400 produtos num país como a Argentina, que é o segundo país mais importante da América do Sul, depois do Brasil. Fica difícil manter os fiscais da República Argentina nos supermercados, nas gôndolas dos supermercados, ou nos postos de gasolina, ou em qualquer estabelecimento para conter uma inflação. A Argentina enfrenta um aumento de inflação fenomenal. Em mais de 50% no ano, a leitura que se faz hoje é que já vai a inflação da Argentina. E estamos agora no dia 21 de outubro. E a inflação acumulada do ano de 2021 já passa dos 50%. Quem diz isso é o Fundo Monetário Internacional. Além disso, a decisão sobre congelar os preços e produtos é tomada em período que inclui a eleição legislativa de 14 de novembro no país. Portanto, uma má notícia para os irmãos argentinos. Muito difícil confirmar tal investidura. Eram esses os assuntos financeiros e econômicos da semana do nosso podcast. Bom dia a todos e até a próxima semana, quando nos encontraremos novamente com os dirigentes da CDL, empresários, meus amigos e minhas amigas.